Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu separei 5 erros que eu cometi ao longo aí da minha jornada de professor, que talvez você também tenha cometido, se você não cometeu, né? Para você se atentar e evitar cometer esses erros assim como eu cometi. Inclusive, se você é daquele professor que tem ali um pezinho atrás com a coordenação pedagógica, o 5º erro está totalmente relacionado, né, a essa relação que a gente tem com a coordenação pedagógica aí nas nossas escolas, né? Então vamos lá, ó. Sem mais delongas, o primeiro erro que eu cometi foi aqui, ó, querer ser muito amigo dos alunos. Por que eu digo que isso é um erro? Quando eu comecei a dar aulas, eu devia ter uns 23 para 24 anos, né? Eu era relativamente novo e meus alunos tinham mais ou menos a minha idade. E eu comecei a minha carreira com aquela ideia de, eu tenho que ser o professor legalzão, eu tenho que ser o amigo da galera, né? Afinal de contas, todo mundo gosta desse professor legalzão. Só que tem um pequeno detalhe. Se a gente não sabe administrar esse padrão de amizade, pode ser que a gente perca a nossa autoridade. Porque facilmente nossos alunos, eles confundem, né, as coisas, eles acham que são nossos amigos, portanto, né, a gente perde parte da nossa autoridade em sala de aula. Quando a gente vai cobrar resultados, quando a gente vai cobrar um determinado comportamento, às vezes os alunos pegam e param, pô, mas o Wesley é meu amigo, cara, como é que, né, ele tá me repreendendo? Ou às vezes eu lembro que eu ia repreender algum aluno, os caras, para Wesley, deixa de brincadeira. Então o que acontece? Você perde parte da sua autoridade quando você precisa manter ali a organização na sala. Você pode ter prejuízos significativos. E outra coisa, né? Lá você é professor, você tem que ensinar, você não tem, né, que ser o coleguinha da galera. E quando eu falo isso, obviamente que eu não estou dizendo também que você tem que ser o professor sinistrão, tal, não conversa com ninguém. Não é isso. Mas você tem que compreender que em sala de aula você é autoridade. Entende? Você tem que exercer essa sua autoridade, você tem que manter essa autoridade, porque senão você perde o respeito, né, dos alunos e infelizmente você não consegue, né, tocar as aulas como elas de fato deveriam ser. Segundo erro que eu anotei aqui, ó, foi não ter um plano B. Isso é clássico, né? Todo professor de início de carreira já passou por isso. Se você é professor de verdade, você entende o que eu estou falando. Primeiro dia de aula, perna tremendo, você estuda todo o conteúdo do universo, prepara os melhores materiais e de repente se vão 20 minutos de aula. Acaba os primeiros 20 minutos, você não sabe mais o que fazer, né? Pelo amor de Deus. O tempo esquisito. Primeiro dia de aula é inesquecível para todo professor. Mas por que eu tô falando desse erro aqui, ó, de não ter um plano B? Cara, é tão comum nessa vida docente, né? A gente preparar um recurso pedagógico, preparar uma atividade, preparar um estudo de caso, enfim. E na hora H, infelizmente a impressora não funciona, o data show não funciona, a caixinha de som não funciona, de repente os alunos que você queria que estivesse lá não estão, enfim. É comum acontecer situações emergenciais em sala de aula. E para você ser bem sucedido aí, né, para não ser pego aí de calça justa, perna justa, enfim, o ditado é mais ou menos isso. Para você não ser pego numa situação desagradável, sempre tem um plano B, sempre tem ali, ó, alguns estudos de casos, alguns vídeos, algumas leituras complementares, algumas tarefas, né, que eu costumo falar aquelas tarefas, não vou dizer genérica, né? Mas pra gente, por exemplo, que é da administração, a gente consegue vários cases, várias situações que são aplicáveis a várias matérias, né? E eu costumo já ter uma pastinha já com esse material para justamente separei um vídeo, não funcionou o data show, o cabo não funcionou, tá sem áudio. Eu tenho um estudo de caso ali guardado para uma situação emergencial, né? É sempre interessante. Claro, isso não significa que você vai separar ali alguma atividade que não tenha nada a ver com o contexto só para encher linguiça, né? É bom você ter plano B relacionado à matéria, né? Porque senão é totalmente sem sentido e o aluno ele percebe, né? Quando na verdade essas atividades não têm sentido. Terceiro erro que eu cometi aqui, ó. Não realizar a avaliação diagnóstica subestimando ou superestimando os alunos. Quando eu falo de não realizar a avaliação diagnóstica, é não avaliar adequadamente, não conhecer de maneira profunda o aluno com quem a gente está lidando. E por que isso foi um erro e foi algum problema? Muitas das vezes, né, como eu falei para vocês, eu comecei a dar aula ali com 23 para 24 anos e eu tinha alunos que eram mais velhos, com um currículo muito mais rico, né, muito mais experiência do que eu. E isso fazia com que algumas vezes eu ficasse intimidado.
né? Aquela aulinha que a gente pergunta, qual é seu nome, o que você faz? Aí o cara, sou diretor de não sei o quê, com especialização e blá, blá, blá. Aí você já ficava, caraca, esse bicho aí, ó. Você já ficava um pouco apreensivo. Não adianta falar que não ficava intimidado, que eu ficava sim. Porém, isso muitas das vezes soava como uma falha. Por que como uma falha? Porque às vezes, de fato, ao ministrar aula, você via que não era nada daquilo. Eu estava subestimando, né, um determinado aluno. O cara falava demais, mas na prática o conhecimento nem era tão amplo assim, não tinha porquê, né, eu ficar apreensivo ou intimidado por aquele aluno. O mesmo acontece no oposto, né? Às vezes a gente vai ministrar uma aula e a gente subestima o aluno, a gente trata o aluno como uma criança, como se não soubesse de nada. Eu estou falando no meu contexto do aula para adultos, né? E às vezes, cara, os alunos desenrolavam bem, às vezes um conceito que você explicava ali de maneira minuciosa, acreditando que o aluno não estava entendendo, na verdade estava desmotivando, a galera olhava com aquela cara de, professor, isso é óbvio, cara, você está pensando que a gente é idiota, né? Então, esse cuidado de realizar uma avaliação diagnóstica mais profunda, mais detalhada, né? Entender de fato quem é o seu aluno para poder adaptar as aulas, né, para o nível da turma é muito importante. E era um erro que eu cometia, né, com uma certa frequência quando comecei a dar aula. Hoje eu já tenho um tato maior, né, para poder perceber esses detalhes. Um momento que caiu aqui a minha cola. Pronto, vamos lá. Quarto erro, não se preparar para os mínimos detalhes. O que isso quer dizer? É óbvio que nós que damos aula, nós não somos o detentor de todo o conhecimento do universo, nós temos dúvidas, né? Dentro da nossa área de atuação, nós não sabemos tudo. Isso é tranquilo, é comum, né? É normal. Porém, por que eu falo de se preparar para os mínimos detalhes? Porque às vezes os nossos alunos eles vão nos questionar umas coisas muito pequenas. Eu sempre tenho cuidado, por exemplo, se eu vou utilizar um slide, de revisar todas as palavrinhas dos slides. Por quê? Porque às vezes você vai dar aula de uma determinada teoria, num contexto mais genérico, mais amplo, e a única coisa que o aluno presta atenção é naquela palavrinha específica. E ele vai lhe perguntar na hora da aula, professor, o que significa isso, aquilo? E se você não se preparou para esse detalhe, você pode ser pego de surpresa. Claro, é comum, né, a gente nessas situações falar, olha, eu não sei, eu vou dar uma pesquisada, na próxima aula eu vou trazer para você, né, uma sugestão. Isso é normal, só que tem um pequeno detalhe, né? A partir do momento que isso se torna muito rotineiro, os alunos começam a pensar, tudo que a gente pergunta para esse professor ele não sabe, sempre ele fala que vai trazer na próxima aula, tem alguma coisa errada, né? E olha que quando eu falo de detalhe, é detalhe mesmo. Certa vez eu dando aula, né, falando ali de folha de pagamento, rescisão de contrato de trabalho, aí eu falando ali de 13º salário proporcional, olha, são 6 dozeavos e tal, alguém tem alguma dúvida? Professor, o que significa avos? Cara, olha o nível de detalhe que o aluno, né? É umas perguntinhas que a gente fala, meu Deus do céu, é sério que esse cara tá perguntando o que é avos? Beleza, meu filho, eu não sei. Só que a partir do momento que eu falo, eu não sei, repetidas vezes, né, todas as aulas, infelizmente você já começa a entrar naquela linha de, esse professor nunca sabe de nada, então se preparar para esses detalhes, ele é importante. Até porque, né, se a gente sabe os detalhes, a gente expressa autoridade, expressa conhecimento dentro da matéria que a gente está ministrando. E aqui a gente tem, o último, né, dos erros, o quinto e último dos erros que eu cometi com frequência é o seguinte, tomar para si as responsabilidades da coordenação pedagógica. Eu não sei como é que são vocês, mas eu era aquela pessoa que às vezes tinha um certo preconceitozinho, né, em procurar a coordenação pedagógica para resolver alguns problemas de sala de aula. A gente pensa que a gente, né, é onipotente, que a gente consegue resolver tudo dentro da nossa sala de aula e às vezes a gente toma pra gente uma carga que não é da gente. Às vezes a gente quer tomar para si as dores do aluno, a gente quer resolver problema dos alunos, a gente quer resolver situação de notas, às vezes a gente quer dar um suporte, a gente quer entender o que está acontecendo com o aluno para que ele não largue os estudos, aquela coisa toda. Eu sei que tem um viés motivacional, eu sei que a gente toma para a gente essa responsabilidade, mas às vezes a gente está indo atrás, quebrando a cabeça, se estressando e às vezes o próprio aluno não quer. Né? Às vezes na coordenação pedagógica tem uma pessoa, né, um especialista que foi contratado justamente para dar esse suporte nesses momentos de adversidade com os alunos e a gente pensa que a gente pode resolver tudo, né? A gente às vezes subestima a coordenação pedagógica, pensando, não, a coordenação não sabe exatamente o que estão fazendo, quem está em sala sou eu, quem tem que resolver sou eu. Mas às vezes o problema ele vai além da sala de aula, ele extrapola a sala de aula, né? E aí a gente toma para si uma responsabilidade de um estresse
que muitas das vezes é desnecessário, né? Muitas das vezes, como eu costumo dizer, uma pessoa especializada na área pedagógica, ela pode resolver de uma maneira muito mais sensata do que nós. Que é que nem eu pego o meu exemplo, eu sou da área da administração, né? Eu sou da área gerencial. Então, de fato, por mais que eu pense, eu sei de tudo, na verdade, eu não sei, né? Bom, pessoal, se você, provavelmente passou por algum desses erros, comenta aqui pra gente, você sabe do que eu tô falando, né? E se você está começando sua jornada agora na área pedagógica, se atenta a esses detalhes para que você possa não cometer ou aprender com esses erros, né? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se quiser se inscrever aí, é de grande valia para o nosso canal, esse tal de professor. No mais é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!